Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares a Baalim, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, na qual tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu ordenei, conforme a lei, os estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhos, e o amarraram em cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale à entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos sucessos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes, que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel. Eis que estão nos sucessos dos reis de Israel, e a sua oração como Deus se aplacou para com eles, de todo o seu pecado e a transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei. Amon e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Crônicas 34. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado,
Sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura, e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e espargiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Manassés, maioral das cidades, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá. E Benjamim voltou para Jerusalém, e entregaram aos que tinham cargo da obra e subentendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram ao que fazia a obra, e trabalhavam na casa do Senhor para consertar e repararem a casa. E deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas, e madeira para junturas, e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Joate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos de Coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores, os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães, os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E juntaram dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes, na mão dos que faziam a obra. Depois disto, o escrivão fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e a Azias, ministro do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel, e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arsa, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram naquele sentido. E ela disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste,
como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra os habitantes, e te humilhaste perante mim. E rasgaste os vestidos e choraste perante mim. Também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te juntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e juntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o mais pequeno. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém. E em Benjamim os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus e seus pais. E Josias tirou todas as abominações das terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais.